tópico 2 tem por título O Filho do Homem, o Estado Temporal de Cristo, baseado no verso 7 e 8 do capítulo 2, Filipenses. Primeiro item, na lição fala aniquilou-se. Eu prefiro aqui utilizar o termo esvaziou-se a si mesmo. Por isso que no slide eu deixo na cor vermelha. Então, o verso 7, esvaziou-se a si mesmo. No original, entendo ser a palavra mais apropriada para nós trazermos aqui essa tradução. Esvaziou-se tem o sentido de reduzido a nada. No caso, Jesus abrindo mão de tudo que ele tinha na sua pré-encarnação, sendo Deus, e ele se reduz a nada, no sentido de comparação ao que ele tinha com o que ele assumiu voluntariamente na encarnação, que é a maior prova de humildade e amor de um Deus que abre mão do seu estado como Deus e encarna-se como um ser humano, da mesma forma que nós somos. Um Deus criador de todas as coisas, de todas as galáxias, todo mundo que nós conhecemos e as galáxias que nós ainda não conhecemos, e ele então toma a forma de um homem que habita num planeta que é tão insignificante diante de toda a sua criação. É como se fosse nada, é como se nós olhando ao olho nu não conseguir ver tamanha diferença, disparidade entre uma situação e a outra situação. Esvaziou-se de sua glória e tomou a natureza humana e fez-se maldição por nós. Gálatas 3:13. Não é só o fato de ele se tornar ser humano, mas além da classe ser humano, fazendo parte da classe dos seres humanos, mas dentro da classe dos seres humanos, uma classe insignificante, que é, como diz o texto na tradução que eu prefiro trazer aqui para vocês, de escravo, de servo. Ele se qualifica dentro da classe do ser humano na menor classe possível e, além do mais, aquele que se faz maldição pela humanidade. Então, por isso, a reduzir a nada. Um Deus se tornando forma humana e dentro dessa classificação de ser humano, o mais insignificante possível e desprezível, que é aquele de morte de cruz, tornou-se maldição por nós. Abriu mão da sua morfê do grego, que de existir divina. Abriu mão da sua forma, como já tratamos anteriormente. Jesus não trocou a natureza divina pela humana, em hipótese alguma, porque se nós dissermos isso, nós vamos ter dificuldade, como algumas escolas defenderam durante a história da igreja primitiva, trazendo uma teologia que não é a teologia que nós defendemos, a teologia do cristianismo, mas questionando a questão da divindade, das duas naturezas de Jesus. Então Jesus não trocou a natureza divina pela humana, ele manteve a sua natureza divina, mas ele toma a natureza humana, como já dissemos, na pior condição, como escravo, sem o poder de defender-se das acusações injustas. Quando ele coloca aqui que ele tomou a condição de servo, de escravo, não é na concepção jurídica, mas um escravo no sentido de servo, porque Jesus não fez parte da classe dos escravos, mas ele tomou uma natureza de ser humano, mas como servo, aquele que serviu, não aquele que estava no poder, mas tomou lugar do oprimido, do mais simples, do pobre e assim por diante. Poder divino que foi reprimido, voluntariamente reprimido, nos diz Combling, na página 41, que é esse livro que eu cito nas minhas referências e também, que é um livro que eu recomendo para você ter na sua estante, para você fazer uma leitura. Então ele diz que é o poder divino reprimido, voluntariamente reprimido, porque não foi imposto para Jesus, mas Jesus voluntariamente ele reprime então esse seu poder em prol da humanidade. Calvino também, ao falar da deidade de Jesus, também esse livro que eu já mencionei a vocês, o livro de Calvino, fazendo comentário de 4 epístolas, dentre elas Filipenses, ele menciona, ao falar da deidade de Jesus, ele afirma que ele manteve escondida por algum tempo, ou seja, Jesus não manifestou a sua deidade por algum tempo, que Calvino defende. E no primeiro século nós vemos o docetismo, que vem do grego dokesis, que é semelhança, negava que Jesus veio em carne. Então nós vamos ver que o próprio Calvino também fala sobre algumas classes que defendiam algumas teologias, como o arianismo
também como marcianismo, que tem algumas questões diferentes, que é bom você estudar um pouco sobre isso para aprofundar, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre essas questões. Mas aqui ele fala sobre o docetismo, que negava que Jesus veio em carne, que Jesus na realidade sempre se manteve divino, com a sua deidade, não hipótese alguma ele foi homem. Então é importante você estudar sobre as doutrinas que corriam sobre a questão da cristologia na época da escrita da igreja primitiva. Jesus era Deus, mas durante a sua vida humana terrestre, essa atividade ficou escondida, como ele também defende, essa questão, que é a teologia que nós defendemos, que Jesus não fez uso da sua natureza divina, dos atributos, mas ao mesmo tempo não deixou de ser Deus, 100% Deus, 100% homem. Item 2 tem o tema, ele humilhou-se a si mesmo, baseado no verso 8. Cristo permitiu ser escarnecido e maltratado pelos incrédulos. Tem algumas citações, Isaías 53, 1 a 7, Mateus 26, 62 a 64, Mateus 26, 62 a 64, Marcos 14, 60 a 61, que são textos bíblicos que vêm embasar essa afirmação de que Jesus permitiu ser escarnecido e maltratado pelos incrédulos, por aquela que era a escórnia da humanidade, o ser humano, aqueles que não tinham nenhuma credencial para falar de Jesus, mas Jesus se deixou, se humilhou diante dessa classe de ser humano, visando sempre o objetivo maior do plano da redenção da humanidade. Filho que se torna servo, sofredor, desprezado e rejeitado. Ou seja, o cordeiro levado para o matador sem abrir a sua boca. Isaías 53, 1 e 7, Filipenses 2, 5 e 8. Trazendo este Jesus que se faz como servo sofredor, desprezado, e como o cordeiro levado para o matador, conforme diz Isaías, que não se defendeu, que não abriu a sua boca, mas deixou-se escarnecer, deixou-se ser julgado injustamente pelo ser humano. Entretanto, jamais perdeu o seu foco, o foco da sua missão, cumprir toda a justiça de Deus para salvar a humanidade. Então Jesus, como tinha esse objetivo principal, esse foco principal, que também traz para nós um grande exemplo, que nós também devemos ter em mente o plano de Deus na nossa vida como foco principal, para nós também não desanimarmos nessa nossa caminhada, não deixarmos, deixarmos as nossas forças se caírem, se esvaírem diante da dificuldade, quando nós, como Jesus, também podemos ter um foco naquilo que Deus tem como plano para a nossa vida. Jesus veio não para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate do ser humano. Marcos 10 e 45. Então ele não estava focado no interesse de poder, da posição, ser servido pelas demais pessoas, mas tendo foco, ele servindo o ser humano que ele criou, o ser humano que ele ama, o ser humano que ele deu a vida por ele na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus focando no próximo, não em si mesmo, como nós fizemos já alusão ao verso 4, considerando as pessoas superiores a si mesmo, mas Jesus que era Deus. Então você vê esse exemplo de Jesus que nos chama a atenção, esse exemplo que mexe conosco, com a nossa estrutura, vamos dizer assim, porque nós vemos que o próprio Deus ele se humilhou, porque que nós não podemos humilhar? Nós temos dificuldade como ser humano com isso, é algo que nós temos que trabalhar nessa lição. A tendência do ser humano, nós vemos lá como Tiago e João, a mãe pede para que ele se assente do lado direito e esquerdo do trono de Jesus. Nós vemos aquela visão do Messias, Jesus, como libertador político, e não como filho de Deus, que era a visão que os discípulos tinham dele de início. Então nós vemos que ele estava interessado, quando Jesus assumisse o poder, para que ele estivesse ao lado de Jesus também para comandar. E Pedro também, quando ele não aceita a servidão de Jesus. Nós vemos tudo isso em João 13. Então os próprios discípulos tiveram dificuldade para entender esse ensinamento de Jesus, da sua humildade, e não do seu interesse pelo poder, da posição e do domínio sobre as outras pessoas. Então esse é um exemplo bem diferente do que nós vemos na prática nos nossos dias hoje. Então Jesus traz esse exemplo do líder servidor, do livro Servo, que está preocupado em servir e não preocupado com a posição, com os cargos que nós vemos aí, as brigas em várias denominações, inclusive a nossa, aquela briga pelo poder, pela posição para ter o cargo e se esquecendo da prioridade que é o Evangelho, da missão principal. Jesus não tirou o foco da sua missão principal, que é um exemplo para nós, um exemplo para a nossa liderança nos nossos dias. Então nós vemos Lucas 10, 18, diz: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, ele que fez o caminho inverso de Jesus,
buscando o domínio, buscando o poder e buscando ser igual a Deus. Por isso, a sua queda e a queda também de todos aqueles que seguem o exemplo de Satanás, buscando ser igual a Deus, buscando a posição, o poder e o domínio sobre as outras pessoas e ser adorado. Tem muitas pessoas seguindo esse caminho, mas nós devemos seguir sim o exemplo de Jesus. O Evangelho, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho, segundo Coríntios 10:5, diz que levando cativo todo o pensamento e obediência a Cristo. Então, ou seja, o nosso pensamento, a nossa motivação, a nossa vontade sendo direcionada à obediência a Cristo, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Marcos 8:34 e 35. É esse que é o Evangelho. Ter o pensamento, a motivação em obediência a Cristo e negar a si mesmo e tomar a cruz. Essa que é a palavra do Evangelho. Diferente de muito evangelho pregado hoje nos nossos dias também. O item 3 diz, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, no verso 8. Não é uma morte qualquer, é uma morte humilhante, amaldiçoada, que era a morte de cruz, dentro do contexto dos judeus. Obediente até mesmo em sua agonia, não se faça a minha vontade, mas a tua, disse Jesus, Lucas 22:42, no Getsemane. Nós vemos que Jesus sentiu angústia ao ver-se separado de Deus, ao perceber que a sua morte de cruz estava próxima aos pecados, os nossos pecados, conforme está lá em Isaías, estava sobre ele, a nossa carga estava sobre ele, e isso separava Jesus de Deus, no sentido, quando ele toma sobre si os nossos pecados, o pecado que separa o ser humano de Deus. Por isso foi necessário para que nós pudéssemos hoje ter o acesso direto com Deus. Mas Jesus, nesse momento, vendo essa agonia, mesmo assim, ele coloca, como já dissemos anteriormente, a sua missão em primeiro lugar. O plano de Deus para a redenção, em primeiro lugar, diz, faça a tua vontade, Senhor, e não a minha. Desceu ele ao ponto mais baixo da humilhação, porque além de se fazer ser humano, de se fazer servo, agora aqui nós vemos que além de ser humano e servo, ele se faz maldito por nós. Deuteronômio 21, 22, 23, Gálatas 3 e 13. E nós vemos 1 Pedro 2 e 24, quando ele se faz maldição por nós. Então, é o ponto mais baixo da humilhação do ser humano. E é o próprio Deus se fazendo, é o próprio Deus se permitindo estar no estado da mais vil, do mais baixo grau de humilhação do ser humano. Nós vemos até onde Jesus se submeteu por amor a mim, por amor a você. Ser obediente até a morte de cruz, amaldiçoado, porque era a morte de cruz, era a maldição sobre todos aqueles que morriam numa cruz. A morte de cruz que era considerada amaldiçoada dentro do contexto judaico. O justo morrendo como um criminoso na cruz. Pelos injustos, não se fantasiou de ser humano, mas assumiu o seu lugar. Então aqui nós vemos que Jesus, como justo, morreu pelo injusto que somos nós, e ele não se fantasiou de ser humano, mas se tomou a forma humana, tomou as dores do ser humano, como eu e você, como diz o autor aos Hebreus. Ele passou pela mesma situação que nós, mas não foi uma simples fantasia, como alguns defendiam, como nós já comentamos aqui, que ele na realidade não teria sido o homem, mas o próprio Deus. Mas Jesus se fez homem, ser humano como nós, e morre e se humilha ao ponto de morrer em uma cruz. Omblin, na página 39, nesse livro que eu já citei para vocês, ele chama aqui a referência ao verso 6 a 11, como eu já disse anteriormente, e chama de hino a Cristo, né, que é um hino, esse texto, a perícope que nós estamos estudando, e ele cita que esse hino a Cristo é um resumo do Evangelho de Paulo. Então, se nós olharmos todos esses questionamentos, todas essas questões teológicas que nós estamos abordando para você, você vai perceber que na realidade, realmente, é o resumo do Evangelho de Paulo que Paulo prega, a teologia que Paulo pregava sobre essa submissão, o Deus se fazendo ser humano e morrendo pela humanidade para que fosse salvo e que foi exaltado e glorificado da mesma forma de todo aquele que crê nele. A cruz, na teologia de Paulo, é a expressão extrema da condição de escravo e do esvaziamento de todo o poder. Combrey também cita isso na página 42. Ou seja, é a expressão extrema da condição de desprezo, de humilhação do ser humano. Cruz como loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para os que se salvam. 1 Coríntios 1:18. Então, muitas pessoas não conseguem entender, talvez você que está me ouvindo, como pode um Deus tomar a forma humana, tomar a forma de servo e morrer em uma cruz que era considerada uma morte
maldita, tanto para os judeus como para os romanos também. Então, aqui Paulo fala que por isso aqueles que se perdem não conseguem entender, é loucura esse tipo de coisa, mas aqueles que conhecem a revelação do Evangelho é poder de Deus para a sua salvação, que é o único meio de salvação por meio de Jesus Cristo e por meio de sua morte de cruz. A cruz como ponto extremo da humilhação e o início da salvação do ser humano. É o extremo da humilhação onde Jesus se colocou, mas para que se houvesse a possibilidade da salvação. Então é o início da salvação do ser humano. Por nós, morre por nós, morte de cruz por nós, por mim, por você. Romanos 4:25, Romanos 8:32, 1 Coríntios 15:3, que diz que Cristo morreu em nosso lugar, morreu por nós, por amor a mim, por amor a você. A cruz não foi um acidente, a cruz não foi um acidente, mas era o propósito do Pai desde o princípio. Antes da fundação do mundo já estava previsto, então, essa morte, a morte de Jesus, e Jesus já havia se doado para morrer em prol da humanidade para que fosse salvo depois da queda do ser humano. Talvez para você é complicado, você que não é cristão, entender essa mensagem, mas o Espírito Santo vai esclarecer a você para você poder entender também, e você que já é sábio pode glorificar a Deus por ter entendido essa mensagem da salvação e não entender como loucura. O problema do cristianismo moderno é que eles não se parecem com Cristo. O cristianismo moderno não se parece com Cristo, é o que nós vemos na prática, como muitos criticam o cristianismo, que a teoria é uma coisa e na prática é outra, como nós vemos várias mensagens, várias líderes aí pregando esse evangelho facilitado, o evangelho da glorificação, o evangelho do poder, da posição, do status, diferente desse evangelho que Jesus pregava, que era o evangelho da cruz, e que Paulo defendeu tão afincamente, com tanto fervor, esse evangelho, o evangelho da cruz, e não o evangelho do poder, da opressão, mas o evangelho da humilhação e que é a exaltação só por meio de Deus. A sinopse desse tópico diz assim: o Filho do Homem aniquilou-se a si mesmo, que é a expressão que eu prefiro mudar para esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Na página 26 da lição bíblica do professor. Então nós vemos aqui Jesus se esvaziando, se humilhando e sendo obediente à morte, a pior morte, que é a morte de cruz, que é a morte maldita, segundo o costume, como nós já vimos, mas fazendo tudo isso para a salvação da humanidade. Eu tenho aqui uma reflexão que fica na revista lá no Pastor Lienay. Jesus não trocou a natureza divina pela humana, antes voluntariamente renunciou às prerrogativas inerentes à divindade para assumir a nossa humanidade.